1 aos Coríntios, capítulo 14, eu vou ler do verso 1 ao verso 5 apenas. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Oremos. Senhor amado, teu povo mais uma vez se reúne nesta noite do dia do Senhor e pretende agora ouvir a tua voz. Nós sabemos, ó Deus, que só podemos compreender a tua palavra com o auxílio do teu Espírito, e é por isso que rogamos que o teu Espírito ilumine a nossa compreensão, nosso entendimento, que leve cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo, para que, ó Deus, compreendendo a Escritura, venhamos a viver por ela, para a glória e louvor do teu nome. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao olhar para o evangelicalismo moderno, sobretudo quando você olha o meio pentecostal, é notório perceber uma confusão generalizada acerca do dom de línguas e daquilo que é ou foi o dom de línguas. Muitos insistem em argumentar que este dom de línguas que aqui está em Coríntios não se trata do mesmo fenômeno que aconteceu em Atos dos Apóstolos por ocasião do Pentecostes. Eles vão dizer que de fato lá em Atos havia idiomas sendo falados sem que a pessoa tivesse estudado, mas aqui não. Aqui são línguas desconhecidas. Há algumas versões que vêm trazer até isso, línguas estranhas ou línguas angelicais. Além disso, do que acontece no meio pentecostal e neopentecostal, há até mesmo entre os presbiterianos aqueles que creem que o dom de línguas foi dado para edificação própria. E o texto de hoje é usado para provar ou para tentar provar esse ponto de vista. Línguas como um meio de edificação própria, mas será que é assim, dessa forma mesmo? Paulo está regulando o culto corinto, nós estamos vendo isso. Lá no capítulo 11, ele falou acerca da ceia do Senhor, momento em que a igreja deveria estar unida em torno do seu Senhor, mas os orgulhosos coríntios pensavam cada um em si mesmos. Eles chegavam mais cedo, os mais abastados comiam, se abastavam, e aqueles que tinham pouco chegavam depois e já não havia mais o que comer. Paulo então fala que quando eles se reuniam, não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo, era outra coisa que eles estavam fazendo. Paulo então instrui, quando vocês se reunirem, então ele fala as palavras da instituição, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão e deu aos seus discípulos, e tomou o cálice e deu aos seus discípulos. Paulo está dizendo, olha, não façam desse jeito, vocês precisam fazer da maneira que eu estou ordenando. No capítulo 12, ele fala então acerca dos dons, como um presente do Deus Trino. Os dons foram dados pelo Senhor à sua igreja. No capítulo 13, ele ensinou que a busca pelos dons, ou o exercício dos dons, sem o amor, que é um fruto do Espírito, não serve para nada. Não adianta falar uma língua que ninguém fala, que é impossível de se falar, se não tiver amor.
Ele mostrou que os dons revelacionais, profecias, línguas e ciência, todos os dons relacionados à questão da palavra de Deus e da revelação da palavra de Deus, todos eles iriam cessar quando aquilo que é perfeito viesse, ou quando a revelação completa estivesse no fim. Eu ouvi um pastor presbiteriano argumentando que Paulo não poderia estar pensando no fechamento do cânon, porque o fechamento do cânon aconteceu 300 anos depois. E é óbvio que Paulo não está pensando no fechamento do cânon. Paulo está pensando na revelação completa. Paulo está pensando no dia em que o último apóstolo irá escrever, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele não está pensando em quando a igreja vai reconhecer isso, mas em quando Deus cessaria de revelar extraordinariamente a sua vontade. Então, no capítulo 13, o ponto é esse: não adiantam os dons, mesmo os extraordinários, revelacionais, sem o amor. O amor é algo perene, o amor é algo que permanece, enquanto os dons são temporários. Eles cessarão quando vier o que é perfeito. Agora, no capítulo 14, Paulo vai regular o uso dos dons extraordinários. E por mais que os dons tenham cessado, é assim que cremos, os extraordinários, aquilo que Paulo está falando aqui serve para regular os demais dons. O que Paulo está falando aqui não se aplica apenas aos dons extraordinários, porque há muitas pessoas que dizem assim: não, mas se não há mais esses dons, esse capítulo não precisava nem ser pregado, ele não tem nenhuma serventia para nós. É claro que há serventia, porque aquilo que Paulo está falando, regulando os dons extraordinários na época lá de Atos dos Apóstolos, serve para nós, para regular o uso dos dons ordinários que Deus continua dando à igreja. Nada que está na palavra de Deus ficou para trás neste sentido. O texto então ensina como é que você deve usar os dons. O texto mostra que você deve usar os dons espirituais. Veja o desenvolvimento disso aqui. Paulo mostra que você deve usar os dons com zelo amoroso. A construção da frase aí no versículo 1 do capítulo 14, ela é bastante semelhante ao versículo 31 do capítulo 12. Compare, veja primeiro aí no capítulo 14. Seguiu o amor, veja, ele acabou de falar um capítulo inteiro sobre o amor. Seguiu o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O capítulo 12, verso 31, ele havia dito assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mesma expressão, procurai com zelo. Eu já mencionei aqui que essa palavra procurar, ela é inferida. O verbo que aparece aqui na língua grega é o verbo zelar. Paulo está dizendo então: zelai pelos dons ou pelos melhores dons. É esse o imperativo. E Paulo então junta essa ordenança de zelar os dons espirituais com a ordenança do amor, o caminho sobremodo excelente que ele já apontou aos coríntios, porque é o amor que vai direcionar o zelo, é o amor que vai motivar o uso zeloso dos dons, o uso correto dos dons espirituais. O puritano Matthew Henry comenta que a palavra traduzida aqui por seguir, quando ele diz seguir o amor, indica uma preocupação especial em obter aquilo que está sendo desejado. No caso, o que está sendo desejado é o amor. A ideia é de perseguir o amor. É uma preocupação grande em conquistar isso, em perseguir, em adquirir o amor.
E eu tenho defendido aqui, como eu disse, que zelar os melhores dons, ou ansiar por fazer o que é bom com os dons, é exatamente isso, é usá-los de forma correta, é usá-los para o propósito que Deus designou, porque os coríntios, com seu orgulho, estavam usando os dons para se ufanarem, para se orgulharem diante das pessoas. Não tinha a ver com o próximo, tinha a ver com eles mesmos. Paulo aponta principalmente aqui para a profecia, porque ele diz: segui o amor, procurai com zelo, ou zelai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E alguns, ao olhar para esse texto, defendem que profecia aqui não é nada mais, nada menos do que a pregação da palavra. Aquilo que eu estou fazendo aqui nessa noite, de forma não inspirada, mas iluminado pelo Espírito Santo. Então eles vão falar, está vendo? Pregação é que Paulo está dizendo para ser aqui buscado. Entretanto, meus irmãos, o contexto mostra outra coisa. Profecia aqui é revelacional, não é simples pregação do Evangelho. Basta você olhar para os versículos 29 e 30, que Paulo está continuando o assunto e vai dizer assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Os profetas estão revelando a vontade de Deus. Eles precisavam falar em ordem, mas se viesse revelação a alguém, o primeiro que estava falando a revelação que veio de Deus, deveria se assentar. Não se trata de pregação. Se trata de fato do dom extraordinário com que Deus revelava a sua vontade. Portanto, Paulo conecta o uso dos dons a tudo aquilo que ele disse até agora. Como presentes do Deus Trino para a igreja, os dons deveriam ser usados com zelo, motivado pelo amor. Paulo está, então, mais uma vez, está enfatizando o corpo e não o indivíduo. Preste bem atenção nisso. E tenha isso em mente quando você lê Coríntios. Paulo tira o foco do indivíduo e coloca na igreja, na comunhão dos crentes, no corpo daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Paulo vai mostrar isso porque o amor bíblico, ele não é a si mesmo. Na Bíblia não há amor próprio, apesar de propagado em muitos púlpitos. Não há mandamento na Escritura para que você ame a você mesmo. O mandamento da Escritura é: ame a Deus, ame ao próximo, como você ama você. Está vendo aí a ordem para amar o próximo? Não. Há aqui um ponto de partida. Há aqui uma constatação: você já se ama. Então ame o próximo como você já se ama. Basta lembrar que Paulo fala que o amor próprio é um dos males dos últimos dias, quando ele fala a Timóteo: sabe, porém, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Se esse é um problema dos últimos dias, Paulo não pode estar ordenando o amor próprio. O amor bíblico é para fora de você. O amor é direcionado a Deus, o amor é direcionado ao próximo. E os dons, então, deveriam glorificar a Deus e deveriam servir a igreja. Tem a ver com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, a despeito de não haver mais dons extraordinários, porque eles eram de caráter revelatório ou revelacional, e a revelação já cessou, o princípio do zelo permanece. Você deve usar os dons ordinários que Deus concede à igreja de maneira zelosa, por amor aos irmãos e por amor a Deus. Você precisa estar ciente dos dons que Deus deu a você, a fim de amorosamente
utilizá-los para o fim estabelecido pelo Senhor. Deus não deu dons para que você seja visto na igreja. Deus não deu dons para que você seja reconhecido na igreja. Deus deu dons para que você sirva aos irmãos. E é por isso que você usa os dons com zelo amoroso. E Paulo então trata disso, mostrando que você deve usar os dons com humildade. Preste bem atenção agora. Paulo diz: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ao ordenar aqui que fosse buscado principalmente o dom da profecia, fica claro de qual era o dom que os coríntios gostavam. Se os coríntios estivessem buscando mais o dom de profecia, Paulo não precisava exortar para que eles buscassem mais ou principalmente o dom de profecia. Os coríntios estavam mesmo encantados com a ideia de falar em uma linguagem que eles nunca tinham estudado. Aquilo soava bem diante dos outros. Eles gostavam de ostentar o dom de línguas. E Paulo então faz duas afirmações aqui, que precisam ser bem compreendidas. A primeira está no verso 2, veja lá. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Segunda afirmação está na parte A do verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Veja o que Paulo está colocando aqui. Veja qual é o argumento de Paulo, levando em conta o contexto. O dom de línguas, sem interpretação, não servia para nada. O dom de línguas não era de nenhuma serventia, a não ser chamar a atenção para si mesmo. A pessoa olhava, um falando em língua, mas não entendia nada, não compreendia nada do que valia aquilo ali. Porque para haver edificação, meus irmãos, como Paulo irá argumentar, é preciso que haja compreensão. É preciso que haja entendimento. Quando Paulo fala aqui que quem fala em línguas fala mistérios, ele quer dizer o seguinte: olha, sem compreensão da língua, aquilo que está sendo falado é oculto de você. Para você aquilo é um mistério. Você até está escutando o som das palavras. Você sabe, se tiver duas pessoas conversando em outra língua, que eles estão se entendendo, mas você não compreende nada. Você já ficou do lado de gente que fala uma outra língua? E a pessoa conversando e você do lado ali boiando? Você sabe que tem compreensão dos dois. Você sabe que está havendo alguma coisa ali, uma conversa, talvez até edificante, mas você não tem ideia do que é isso. Então aquilo para você é um mistério. Está oculto da sua compreensão. Não há nada além disso nessa afirmação de Paulo. Então o fato de ele falar a Deus, porque ele diz assim, de novo, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, é porque Deus conhece todas as linguagens. Deus conhece tudo que é falado. Todas as línguas desse mundo foram criadas pelo Senhor Deus, que é onisciente. E é por isso que o que fala em outras línguas não está falando a homens, se não houver tradução. Está falando apenas a Deus. E por que eu estou enfatizando e pontuando isso aqui? Porque não há aqui nenhum incentivo de Paulo para que alguém ore em línguas para edificação própria, como muitos interpretam o verso 4, na parte A. Veja lá, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica.
E eles vão dizer: está vendo? Tudo bem, nós não usamos a língua na igreja, porque precisa haver compreensão. Mas quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Paulo está mandando, Paulo está ordenando então isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Principalmente se você levar em conta o que Paulo já disse até aqui. Se você entender o contexto da afirmação de Paulo, você vai compreender exatamente o sentido daquilo que ele está dizendo aqui. Porque olha, Paulo disse: o amor não procura os seus próprios interesses. Capítulo 12 inteiro falando sobre isso. No início do capítulo 14, seguir o amor, que é não procurar o seu próprio interesse. Principalmente o dom de profecia, que é para o outro. Mas busque edificar a você mesmo. Não tem sentido. Isso é uma contradição. Isso vai contra tudo o que Paulo está dizendo até agora. Porque se o amor não procura o seu próprio interesse, como é que alguém vai exercitar um dom para edificar somente a si mesmo, deixando de lado todo mundo na igreja? Então, nem aí se você está sendo ou não edificado. O que importa é a minha edificação. Não, Paulo está invertendo isso. Paulo não está dizendo que o que importa é você. O que importa é o corpo. O que importa é a igreja. Procurar os próprios interesses é algo movido pelo orgulho. E os dons foram dados para ser usados com humildade. Por isso ele não pode estar incentivando algo assim. E há mais uma questão a ser colocada. Eles dizem assim: olha, tudo bem, na igreja você não pode falar em língua porque não tem tradução. Se não tem interpretação, a igreja não vai ser edificada. Mas e quem está falando em língua compreende? Porque se ele não compreende, ele também não vai ser edificado. Não, ele compreende. Se ele compreende, falha a igreja. Qual a dificuldade disso? Não tem como Paulo estar incentivando aqui essa busca de edificação própria. Paulo vai demonstrar isso mais à frente. Veja lá, verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Veja o verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E de novo, você precisa entender muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Porque biblicamente, mente e espírito não são coisas diferentes. Tudo se refere ao homem interior, que é chamado de coração muitas vezes, é chamado de alma muitas vezes. Então por que Paulo está dizendo aqui: se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, se não são duas coisas distintas? Eu creio que é muito fácil de você compreender isso. Se você aprender a pronunciar, ou a pronúncia das palavras em outro idioma, e ler uma oração em outro idioma, você de fato estará orando. Aquilo faz sentido naquela língua. Por mais que você não compreenda, mas aquilo que você está lendo não deixa de ser uma oração. Você ora de fato, mas você não compreende, logo não há fruto disso para você. Mas se ali houver alguém que compreende aquela língua, talvez chore, talvez fique emocionado com aquilo. É acerca disso que Paulo então está falando. Quer ver? Eu sei ler ainda
em hebraico. No seminário nós aprendemos grego e hebraico. No seminário a gente tem que decorar um monte de palavras de vocabulário. Então você olha para o texto bíblico, você compreende algumas coisas. Mas depois de mais de 20 anos sem estar no seminário, sem contato todo dia com o hebraico, se eu pegar o texto hebraico, eu leio. E um dia eu estava perto de alguém e eu peguei o Salmo 128, principalmente esse, porque esse eu decorei na época de seminário, para um trabalho da matéria, e aí eu li o Salmo todo em hebraico. Aí quem estava perto de mim falou assim: você entende? Eu falei: não, eu leio. Mas como eunuco, eu não consigo entender se alguém não me ensinar, não me explicar. Eu sei o que está ali, porque eu conheço a tradução. Eu sei de cor o Salmo 128 na tradução em português. Mas o fato de eu saber ler as palavras em hebraico não trazem edificação à minha mente, porque não haverá compreensão total. Eu posso saber uma ou outra palavra, ter noção, principalmente comparando com o texto português. E é por isso que Paulo está falando que quem ora em língua precisa orar para interpretar, porque senão o Espírito ora de fato, a pessoa está orando de verdade, mas apesar de orar de verdade, não há edificação, não há compreensão. As línguas sem interpretação, então, não serviam para outra coisa, senão para vanglória e para ensoberbecimento. Talvez isso fique também mais claro se você pensar em músicas. E os brasileiros gostam de escutar muita música em inglês, é isso? Hoje em dia todo mundo estuda inglês muito fácil. Antigamente era mais difícil ter muita gente estudando inglês. A gente gostava de cantar em inglês, não gostava? Aquele embromation. E tem uma banda de rock que eu gosto, que tem uma baladinha muito bonita, que fala sobre amor, porque o cantor fala sobre love. Love é amor. Então ele toca uma melodia muito boa de se ouvir e fala love, então eu sei que ele está falando de amor. Até eu pegar a tradução e ver que na letra ele está dizendo: eu costumava amá-la, mas eu tive que matá-la. Eu enterrei ela no meu quintal. Ela está ali, agora ela não pode mais me perturbar a cabeça. Baladinha romântica, que eu achava muito legal. E olha, quando eu escutava a música, eu até gostava, dá uma sensação boa. Até agora eu entendi o que é aquilo ali. Quem fala em outra língua, quem ora em outra língua, Paulo está dizendo, precisa orar para interpretar. Infelizmente, há pastores presbiterianos estimulando os crentes a falar em línguas em casa, dizendo: olha, tudo bem, não pode falar na igreja mesmo, porque o dom de línguas é o dom do pijama. Na igreja não vai ser usado porque não há entendimento, mas na sua casa também não haverá entendimento. E talvez você balbucie aí, se de fato Deus estivesse ainda dando dons assim, extraordinários, talvez você ia balbuciar palavras que você não sabe a compreensão, ia ficar perdido como eu, cantando a música. Não é isso que Deus ordena para a sua edificação. Mas se você crê assim, se você diz: não, pastor, eu entendo que de fato dá para edificar a si mesmo com a língua. Bom, se você entende assim, você precisa admitir que há outra forma de Deus edificar o povo, que não pela verdade da palavra de Deus entendida e compreendida. É uma ideia mística, que não passa pela compreensão e que é estranha à Escritura. Jesus orou pedindo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa admitir também que Deus faz acepção de pessoas, porque Paulo já disse que não são todos os que falam em línguas. Volte lá no verso 30 do capítulo 12.
Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? É óbvio que não, porque Deus distribui os dons a cada um como lhe apraz. Isso aí está no verso 11 do mesmo capítulo 12, veja lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então preste bem atenção. Se o dom de línguas é um dom de edificação própria, e Deus dá um dom para uma pessoa e não dá para outra pessoa, Deus está fazendo distinção entre os crentes. Porque eu que tenho o dom de línguas, estou muito à frente dos que não têm. Porque eu sou edificado a partir daquilo que eu ouço dos outros, e eu sou edificado a partir daquilo que eu mesmo faço. E quem não tem? Deus está de fato fazendo acepção de pessoas. Deus tem seus filhos prediletos. Isso é uma heresia. Mas se você entende que o dom de línguas foi dado por Deus para edificação própria, por que Deus não está dando para todo mundo? Ele não quer a sua igreja crescendo perfeita à semelhança de Cristo, o varão perfeito. Além disso, quando há o estímulo para os crentes fazerem algo que não é ordenado nas Escrituras, porque Paulo não está ordenando, Paulo está fazendo um contraponto, dizendo, olha, edificar a si mesmo não é amar. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem fala em língua não está preocupado com a igreja, e o amor não procura os seus próprios interesses. Quando alguém estimula os crentes a fazer isso, está induzindo ao erro. E há muitos crentes que na emoção estão aí embolando a sua língua, falando palavras inventadas, achando que são santos, ao mesmo tempo que eles não conhecem a Bíblia. Eles não têm sabedoria da Escritura. Eles vão à igreja, embolam a língua, falam, quando você começa a conversar sobre Bíblia, não tem ideia do que você está falando. Está aqui que está traduzido para você em português. Como pode isso? Isso é induzir as pessoas ao erro. Isso é terrível. Pior, as pessoas que pretensamente falam em línguas acabam se ufanando, se achando mais espirituais, ao mesmo tempo em que definham espiritualmente, porque não estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Falando sobre essa ânsia de muitos que dizem assim, não, a gente tinha que ser de fato como a igreja primitiva. Falando sobre isso, Walter Chantry diz assim no seu livro: antes que as escrituras fossem terminadas, a igreja se encontrava em posição de inferioridade com respeito à verdade. Ou, em outras palavras, a igreja de hoje, que tem toda a palavra de Deus, está em maior vantagem do que a igreja do tempo dos apóstolos, que ainda não tinham toda a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo assim: os crentes não têm razão para regressar à época anterior ao ano 100, no qual a Bíblia ainda não estava completa. Não existe motivo para desejar mensagens obscuras quando tem diante de si a verdade das Escrituras. É ilógico. Você tem na sua mão algo que você compreende, mas você é estimulado a buscar algo que você não entende. Você precisa crescer no conhecimento da Escritura, da palavra de Deus. Então, quanto aos dons que ainda permanecem, é preciso que eles sejam usados com humildade da mesma maneira. Não se ufane, não se ensoberbeça com aquilo que Deus deu a você, porque foi dado para a glória dele e não para a sua. Foi dado para que você humildemente louve a Deus pelo privilégio de ser usado na obra do Senhor para a edificação de todo um corpo. E é por isso que Paulo continua mostrando que você deve usar os dons
para servir. É este o estímulo de Paulo aos irmãos no verso 3, veja lá. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Diferente das línguas que não edificavam, a não ser aqueles que conheciam o idioma falado, a profecia, dita na mesma língua dos ouvintes, falava ao coração. De nada adianta você ouvir o mais profundo sermão proferindo em chinês, se você não compreende aquela linguagem. Imagine que você tem um amigo que foi para a China aí por causa da empresa dele e foi a uma igreja e falou: ouvi o melhor sermão da minha vida. Impactou meu coração. Então ele chega para você e diz: olha, acesse esse canal aqui no YouTube porque o sermão está lá. Coloque lá. Você vai ver um homem falando um monte de coisa que não tem sentido nenhum para você. Não adianta. Entretanto, quando a profecia falada na linguagem dos ouvintes penetrava o coração, ela fazia tudo isso que Paulo está dizendo aqui. Exortava, consolava, edificava. Quando você compreende o que é dito pelo Espírito, por meio do profeta, o seu coração é tratado. Como diz Hebreus, tornam-se manifestos os segredos do coração. Paulo vai falar isso mais à frente, e Hebreus vai falar de uma outra maneira, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela torna manifestos os segredos do coração. Alguns, como eu disse, acham que profetizar aqui se refere à pregação, por causa dessas características, porque a pregação faz isso. A pregação consola, exorta, edifica. Mas a revelação que vinha da parte de Deus e que foi registrada no Novo Testamento, necessariamente deveria fazer a mesma coisa. Não tem por que você diferenciar uma da outra, porque muito daquilo que foi revelado extraordinariamente está aqui, na palavra de Deus que hoje é pregada na iluminação do Espírito Santo. Então o serviço por meio dos dons está sendo, mais uma vez aqui, incentivado pelo apóstolo Paulo. Veja o verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E aqui alguém podia falar assim: está vendo, pastor? Se o senhor está certo aí, que Paulo não está incentivando ninguém a falar em línguas para edificação própria no verso 4, por que aqui no versículo 5 ele diz: quem dera que todo mundo falasse em língua? Há uma contradição? É claro que não. A resposta é muito simples. Paulo está condenando o uso errado das línguas, quando se falava em língua e ninguém entendia coisa alguma, e ao mesmo tempo, ele está dizendo que no momento em que Deus ainda está revelando a sua vontade, seria bom que todo mundo falasse mesmo em língua. Eles não têm a Bíblia completa, você tem. Eles ainda estão no período em que o perfeito não veio, você já tem aquilo que é perfeito em suas mãos, aquilo que é completo em suas mãos. É por isso que não há contradição alguma no que Paulo está dizendo aqui. Línguas, quando interpretadas, equivaliam à revelação ou à profecia revelacional. E você precisa perceber os contrastes que Paulo está fazendo aí. Veja no verso 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo para os coríntios: olha, diante desse quadro e diante do que é o amor, que não busca os seus próprios interesses, adivinha o que você tem que fazer?
Adivinha o que você tem que buscar? Profetizar ou falar em línguas? Está muito claro aqui o contraste. E esse contraste que Paulo estabelece no verso 4 está sendo esclarecido aqui no verso 5, porque ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Lembra que os coríntios estão orgulhosos porque eles têm o dom de línguas? Eles estão se achando grandes crentes porque eles têm o dom de línguas. Paulo está falando assim: olha, quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque quem profetiza está trabalhando para o corpo. Quem profetiza não está pensando apenas em si mesmo. Salvo, é claro, se aquele que fala em línguas usar o dom de forma correta e houver interpretação. E aí os dois dons revelacionais vão se equivaler. O que torna a língua útil é o benefício para a igreja e não para o indivíduo somente. E aqui então há um detalhe importante, porque o fato de Paulo dizer que essas línguas devem ser interpretadas, somado àquilo que ele diz no verso 10 e 11, veja o verso 10 e 11. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, há muitos idiomas, mas esses idiomas, eles não são sem sentido. Ele diz no verso 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Você acha que Paulo está falando em língua de anjo aqui? Ele está falando de língua humana. Logo, o que ele está falando lá em cima também se refere a línguas humanas aprendidas milagrosamente. Alguém que nunca pisou numa escola de chinês e que de repente falou chinês, a semelhança do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Logo, não há uma experiência estática, não há uma experiência mística, no pior uso do termo místico aqui. J. Adams, falando sobre os místicos, ele fala algo interessante. Ele diz assim: os místicos preocupam-se principalmente consigo mesmos, sua experiência com Deus. Consequentemente, ao ignorar o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo, enganam-se pensando que alcançaram o primeiro mandamento, amar a Deus, quando na verdade pouco sabe sobre ambos. Os místicos, na sua ânsia de crescer, eles mesmos na sua individualidade com Deus, não amam a Deus, não amam ao próximo, amam apenas a si mesmos. Não há dons, irmãos, para crescimento individual, mas para o serviço da igreja. Isso é repetido por Paulo diversas vezes. Dê uma olhada em alguns. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar no verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Fala em Efésios, capítulo de número 4, verso 11. Eu, porém, irmãos, estou lendo Gálatas. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E se você não quiser ficar somente com Paulo, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, que no capítulo 4,
vai dizer assim no verso 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom foi dado para serviço mútuo. Não tem nada de edificação própria, não tem nada de levar vantagem com o dom que Deus deu a você. Hoje não há mais dom de línguas. Hoje não há mais profecia revelacional. Contudo, a proclamação da palavra continua servindo para edificar, para exortar e para consolar. E aqueles que pregam precisam pregar fielmente, exatamente para que Deus faça isso por meio da sua palavra. Os crentes precisam encontrar consolo. Essa é a função da pregação. Os crentes precisam ser chamados à atenção, ser exortados. Essa é a função da pregação. A igreja precisa crescer em graça e em conhecimento. Essa é a função da pregação. Mas você faz isso também ao aconselhar uns aos outros. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: eu estou certo de que vocês estão aptos para admoestar ou aconselhar uns aos outros. É por isso que ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, exortai-vos e aconselhai-vos mutuamente. Deus completou a sua revelação, ela está à disposição da igreja, para que a igreja cresça à medida da estatura de Cristo, o varão perfeito. E você precisa sempre manter em mente a unidade da igreja, a fim de utilizar os dons que Deus deu a você, a fim de que você seja um cooperador no corpo de Cristo. Aqueles que entendem que línguas na Bíblia se refere a alguma espécie de idioma estático, palavras sem sentido, algum idioma angelical, estão se enganando. Pior, estão pretensamente usando isso na igreja sem que haja edificação do povo. E é por isso que muita gente vai ao culto, sai do culto emocionado, impactado pela pseudo-experiência espiritual, mas sai vazio, sem compreensão da Escritura. Não sabe lidar com seus dilemas do dia a dia. Não encontram verdadeiro consolo, não são exortados, porque eles não entendem o que é dito. Não há então crescimento na fé. Pastores que estimulam os crentes a buscar um pretenso dom de edificação própria, estão ensinando o contrário do que Paulo ordena. O amor não procura os seus próprios interesses. Você já tem toda a revelação de Deus em suas mãos. Não há nada novo a ser revelado. Por isso, cessaram os antigos modos como Deus revelava a sua vontade ao seu povo. É isso que está lá na nossa confissão de fé de Westminster. Essa é uma afirmação bíblica. Essa é uma afirmação confessional. Ainda assim, há dons que Deus concede aos crentes que não são extraordinários, são dons ordinários e que precisam ser usados. Sendo assim, você deve usar os dons espirituais com zelo amoroso, porque o amor procede de Deus, do Deus que amou o mundo e deu o seu Filho, que ao morrer, ressuscitar e subir aos céus, concedeu dons aos homens. Jesus fez isso, meus irmãos, para crescimento da igreja. E é por isso que você precisa zelar para usar os dons em amor. Você deve usar os dons com humildade. Humildade que é vista no Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou,
para servir. Então, quando você usa os dons com humildade, você está imitando a Cristo e está glorificando a Cristo, que deve ser exaltado. Você deve usar os dons para servir. Cristo amou o seu povo e concedeu ferramentas para que o seu povo ame uns aos outros. Coloque os dons que Cristo deu a você em prática para a edificação do corpo, porque somente dessa maneira o foco estará no lugar correto, em Cristo Jesus, o grande edificador da igreja, e não nos instrumentos que Ele usa para a sua própria glória. Que Deus cresça, que nós diminuamos para a glória do Pai